Olá, mulheres! Chegamos ao 23º dia do Despertando a Mulher Sábia em Provérbios. Como têm sido os seus dias aí nessa leitura, nessa busca por sabedoria? Você sente que você já tem atitudes diferentes? Você sente isso? De repente, para uma determinada situação, você tinha um tipo de atitude, né? A atitude que vem da sua essência, da carne. Mas aí, clamando por sabedoria, você sente que sua atitude não é mais uma reação, ou seja, depende da ação do outro, muito pelo contrário, você passa a depender da ação de Deus na sua vida para que você tome uma atitude correta, coerente, prudente, equilibrada. Você sente isso? Isso só pode vir de Deus, essa sabedoria do alto. Então a gente precisa continuar buscando, mulheres, ainda mais nesses tempos, né? Tempos difíceis, onde as coisas parecem estar todas pelo avesso, né? E pior, acham que isso é normal. Não é normal. Então a gente não pode se adequar a isso, não podemos nos amoldar ao mundo, mas nós precisamos nos manter firmes nos propósitos de Deus. Então vamos continuar buscando sabedoria para auxiliar nossos esposos, quem é casada, para auxiliar nossos filhos, você que é mãe. Nós precisamos buscar sabedoria para permanecer no caminho de santidade e retidão diante do Senhor, fazendo o que agrada ao coração de Deus. Não é verdade? A gente precisa buscar, estar firmes, né, no caminho do Pai, buscando o que? Sabedoria da parte dele, buscando discernimento para as diversas situações que a gente vivencia, né? Muitas vezes você fica sem saber até como responder ao seu filho, às vezes tamanho o questionamento que vem a você. E eles ouvem aí fora absurdos, né? Maquiados como verdades, grandes verdades. E misericórdia, quando você ouve, meu Deus, chega a dar arrepio na alma. Tamanho absurdo que você ouve como grandes verdades, coisas maravilhosas, oferecendo como pratos de banquete é lixo puro. Vamos ter esse cuidado de buscar em Deus, sermos essas mulheres sábias, para que a gente possa apoiar também uma amiga, nossa mãe, né? Para quem tem a mãe, né, ainda viva, para apoiar vizinhas, mulheres que vêm a nós que muitas vezes nem nos conhecem, mas pelo nosso testemunho, né, de alguma forma chama a atenção delas. É incrível como o seu testemunho chama muito mais atenção do que a sua palavra. Então, por isso que a Bíblia diz, né, que a mulher sábia, ela ganha o seu marido calada. Então, assim, e pelo seu testemunho, né? Porque assim, o seu testemunho, ele fala muito alto. Então, que sejamos mulheres diligentes aí em nosso testemunho, para que a gente possa viver aquilo que a gente prega, né? E não pregar aquilo que a gente não vive. Não é verdade, mulheres? Essa é uma verdade. Então, vamos estar atentas. Agora a leitura do livro de Provérbios, capítulo 23. Abra a palavra de Deus. Estou um pouco gripada, mas dá pra gente fazer a leitura tranquilo, tá bom? Pode ser que eu engasgue algumas vezes, estou com a garganta bem arranhadinha, mas vamos lá. Glória a Deus. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote sua força tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Há pessoas que passam a vida inteira buscando riquezas materiais. Buscam essas riquezas, buscam. Muitas vezes as têm e ganham muito e ficam ricos. Mas a palavra de Deus diz assim, né? Insensato, esta noite ainda lhe pedirão tua alma. E o que tens, de quem será? Então que a nossa riqueza maior esteja em buscar a presença de Deus, né? Em buscar sabedoria. Essa é uma riqueza, por exemplo, que a gente não perde, né? Porque o ladrão pode roubar. Então as riquezas assim, um dia você as tem, no outro já não as tem mais. Mas a palavra de Deus, né? Por exemplo, ela é eterna. Essa é a nossa maior fonte de riqueza, é a palavra de Deus. Uma riqueza que não se esgota e tem um valor inestimável. Essa sim deve ser a nossa maior riqueza. Conforto é importante, claro, você ter prazer no fruto do seu trabalho, né, e poder desfrutar disso é ótimo.
mas que a sua mente esteja repousada no Senhor, sabendo que tudo isso que hoje nós temos, amanhã não teremos mais, não é verdade? Porque tudo isso vai ficar aqui, a gente vai morar com o nosso Pai eternamente e nós não vamos levar nada disso, não é? Então vamos buscar o que de fato é eterno, riquezas eternas, né? Porque essas aí você não perde nunca. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Grande verdade. Às vezes você começa a conversar com alguém, já passei por isso tantas vezes, gente. Às vezes você começa a conversar com alguém, quando você percebe, a pessoa é tola. Você tá jogando pérolas porcos. Aí você para e fala assim, ela não quer ser ajudada. Você tenta, e aquela pessoa permanece com aquela mesma linha de pensamento, agindo da mesma forma. Como pode se agir da mesma forma e querer viver algo novo? Você percebe que é tola, né? Então não adianta. Você gasta tempo, né? Perde tempo ao invés de investir. Então, claro que a gente deve fazer as tentativas, mas se for tola, não adianta nada. Ela vai sempre desprezar a sabedoria do que você fala. Então, versículo 10 agora. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem vá das terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Tá aí o que nós estamos fazendo, né, meninas? Dedicando aí a disciplina, nosso coração à disciplina, né? E ao conhecimento. Os nossos ouvidos ao conhecimento. Com certeza Deus tem aumentado em sabedoria aí. Você, a sua vida, né? Com certeza. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com vara e assim a livrará de sepultura. Meninas, ainda é uma polêmica aí no meio cristão. O que quer dizer essa palavra, né? Discipline o seu filho com a vara. E aí fica essa polêmica aí no meio cristão. As pessoas não sabem, mas dizem que não, um absurdo isso. Mas vejam bem, para mim isso aqui está muito claro. Você precisa disciplinar seu filho. Né? O próprio pai nos disciplina, que somos filhas dele. Ele disciplina aqueles a quem ele ama. Então, claro que deve haver a disciplina. Aliás, um dos problemas que tem acontecido muito em nossa sociedade é a falta de disciplina por parte dos pais, né? Os pais não têm mais disciplinado, educado seus filhos, imposto limites para eles não têm mais limites. Então, estão crescendo aí jovens confusos mesmo, porque não sabem até onde podem ir e invadem os limites alheios. Não tem mais. Antigamente a gente aprendia assim, né? O direito do outro começa quando termina o seu. O seu direito começa quando termina o do outro. Ou seja, um limite para cada um. Você tem direitos, mas você também tem deveres. E a gente aprendia e convivia muito bem. Hoje não se fala mais nisso. Os pais não educam mais seus filhos. Eles trocaram a liberdade que os nossos pais nos davam por libertinagem e ainda acham e dizem, né, a toda boca, que essa é a melhor educação que podem dar, educação de pai amigo, né, que pai, pelo amor de Deus, gente, pai é pai, mãe é mãe. Há momentos que você vai estar ali numa conversa gostosa com seu filho, numa brincadeira, a depender da idade, mas a sua autoridade, você não põe de lado para fazer isso, né? Você é autoridade e tem que ser essa figura de autoridade na vida deles. Porque se eles não tiverem autoridade dentro de casa, eles vão respeitar alguma outra autoridade lá fora? Claro que não. E a sociedade tem se perdido, né? Infelizmente. Por quê? Porque tem faltado pai e mãe dentro de casa que possam educar de fato e verdade os seus filhos. E essa geração aí é uma geração de crianças, adolescentes, jovens inseguros, doentes, mas a gente pode mudar isso. Sabia que você pode mudar isso?
Deus tem te alertado, então aproveite esse alerta, traga para sua casa. Se você já faz, melhore, aprimore. Sempre há algo que a gente pode melhorar, né? Então faça isso. Se você não faz, é hora. Ah, mas o meu filho já é adolescente. Você pode estar pensando, não tem problema. É momento, é tempo, sempre é tempo. E Deus vai te ajudar. Você vai conseguir ajudar o seu filho, né? Educando, orientando, impondo regras. De repente você pode até ouvir dele: você nunca disse isso, você nunca me impôs essa regra. Por que isso agora? Né? Mas você combate a rebeldia com oração e autoridade, viu, minha irmã? Então a rebeldia, ela é repreendida através da oração, através de autoridade, a educação que talvez você nunca tenha dado, dê agora. É tempo, é melhor do que você ver o seu filho morto, não é verdade? Vamos lá. Aqui diz, ó, castigue você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura, né? Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Aqui Deus falando pra gente, eu falei isso no instante, né? Que Deus se alegra quando a gente pede por sabedoria. Senhor, nos enche de sabedoria. E aqui diz, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Que lindo! Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Que seja assim, mulher, na nossa vida. Que os nossos lábios falem com retidão. Que cada palavra que sair dos nossos lábios agrade o coração de Deus. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha o Senhor nos orientando aqui a ter sabedoria e não andar no caminho das pessoas que aí, ó, são insensatas, né? Se enchem de vinho, são glutões. Então a gente precisa andar com sábio se a gente quiser ser sábio, né? Andar com, eu tô falando de caminhar com, passo a passo, unido em comunhão. É isso que eu tô falando. Eu não falo que você se afaste de outras pessoas que não têm sabedoria. Você precisa ser luz e sal ali, naquele momento. Você precisa ter um objetivo, uma meta em estar com essas pessoas. Você não vai caminhar com, você vai ser luz ali em meia escuridão. Vai que um desses aí se torna sábio, olhando o seu próprio exemplo, né? E aprendendo com você. É verdade? Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Agora o 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, nós não podemos abrir mão da sabedoria, mulheres, da disciplina, do discernimento. Tudo isso Deus nos dá, né? Basta que busquemos, basta que nos aprofundemos em intimidade com o Pai, através da palavra, oração, jejum. Então, e busca por isso. Deus nos enche de sabedoria, de discernimento, de disciplina, nos auxilia em todas as coisas. O Senhor é Deus e Ele faz isso, a gente não pode largar a mão disso, não abra mão disso, mulheres. É muito importante, né? Nessa caminhada aqui. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegre seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Vou repetir agora, trazendo para você e para mim, tá? Nossa realidade de filha. Vamos lá. Ouça bem e leve ao seu coração essa palavra, tá? Minha filha, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Ai, mulheres, é tão importante manter os olhos nos caminhos do Pai. Viver aqui muitas vezes é tão complicado, é tão difícil, né?
No mundo tereis aflições, mas tem de paz, tem de bom ânimo, porque o Pai venceu o mundo, né? E é Ele que nos dá vitória. Mas a gente precisa realmente manter os nossos olhos ali no caminho de retidão, né? Que o Pai nos oferece, nos propõe. E a gente precisa manter os olhos ali, porque se a gente tira os olhos para olhar a vida alheia, é capaz de a gente cair, né? Se a gente botar os olhos, colocar os olhos nos problemas, nas situações difíceis, nas dores, a gente pode cair. Então, como é que você pode fazer para estar segura, né? Somente quando você está assegurada de que o Senhor é contigo, de que Ele te mantém firme de pé e seus olhos não se desviam para outro canto, senão olhando para o altar do Pai, voltados para Deus. Aí você tem firmeza, segurança para seguir nessa caminhada aqui, que por vezes é tão difícil, né? Mas Deus diz que nós já temos a vitória nele, então receba. Nossa maior vitória Ele já nos deu, não é verdade? Então vamos permanecer firmes, porque isso aqui é passageiro. Então desfrute da vida abundante que Deus te oferece, tá? E não se desvie, não desvie o seu olhar do caminho do Senhor. Pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixa atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no corpo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu não senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para que possa beber mais uma vez. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez, né? É uma pergunta. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez. Triste fim, né? De quem se coloca nesse caminho de perdição aí, né? Infelizmente, muitas pessoas entram por esse caminho aí, por essa vereda aí. Infelizmente é isso que se vê, né? Você vê que começa com um golezinho, uma bebidazinha, de repente estão todos ali bebendo, rindo muito, e aí você vai começar a ver sensualidades, você vai começar a ver traições, e aí é o caminho dos ais, né? De quem são esses caminhos? O caminho dos ais, né? De quem são os ais, na verdade? De quem são os ais? E os olhos altivos e vermelhos, e as brigas, e as contendas, e as traições, e as separações, e os divórcios. De onde vem isso? Então, mulheres, cuidado! Cuidado com a pequena dose, né? A minha família, na minha casa, não tem bebida. Desde que nós nos convertemos, há quase 20 anos atrás. Foi a decisão que nós tomamos, né? A gente entende, a minha família entende, né? Tô falando da minha família. Nós precisamos ser luz e sal, fazer a diferença nesse mundo. Infelizmente, os cristãos têm se amoldado muito ao mundo, né? Ao que o mundo faz. E aí vem a tal frase que eu detesto. O que que tem? O que que tem um gole só? O que que tem beber um pouco só? E aí, daqui a pouco, desse pouco em pouco, já se acorda pensando em beber novamente. Então, cuidado com a bebida, com o que ela faz em você. Claro que ela gera uma transformação. Você fica altivo, de repente fica muito brincalhão, de repente fala coisas desnecessárias, palavras tolas, conversa bobagens, coisas que não são para serem ditas, vem olhares, seduções, você perde o controle que você deveria ter e tantas coisas mais. Se tem problema, não tem problema, isso aí é problema de cada um com Deus, né? Eu não bebo, não quero saber, não me faz bem, minha família não bebe. Então, assim, não recomendo que vocês bebam. Meu entendimento da palavra que no vinho há devassidão, se o seu entendimento não é, amém. É com você e Deus, Ele te orienta, né? Deus orienta seu caminho. Então, continue assim sendo orientada pelo Pai.
Cuidado, você que, por exemplo, seu marido não é cristão e você anda bebendo com ele, né? Ele sai para beber e você bebe também. O que que tem? E o que que tem? O que que tem? O que que tem? Um monte de gente se encaminhando para o caminho da perdição. Nessa palavra aí, né? O que tem nessa frase aí, nessa frase interrogativa? O que tem? O que tem beber um pouco? O que tem usar esse decote aqui até quase o umbigo? O que tem? O que tem? Deus conhece o meu coração. Vamos parar, gente, vamos acordar, vamos crescer. Tá na hora da gente amadurecer. Tá na hora da gente deixar ser sacrifício para você, deixar certas coisas. Em nome de Jesus, doe ao Senhor como um sacrifício, né? Essa atitude do deixar. Tem tanta coisa que a gente precisa deixar. Comer demais, né? Tantas outras coisas mais que a gente acha que não é fofoca. Então, em nome de Jesus, coloque tudo isso diante do altar de Deus, peça cura para sua vida, faça a diferença, né? Fala do amor de Deus com suas atitudes, calada também. A gente prega, a gente ministra, mas o nosso testemunho é que tá aí para que todos vejam. Ai, mulher, toma muito cuidado, tá? Cuidado com o que o mundo diz e como você aceita como verdade, tá? Ouça o que Deus diz. E se você quer saber o que Deus diz, abra a palavra. Mas não a distorça. Portanto, mulheres, cuidado com essa questão aí de bebida. Cuidado com as interpretações que você faz da palavra de Deus. Toda vez que você for fazer a leitura, peça ao Espírito Santo para te revelar. E sabe, se você tem dúvida, a palavra diz que onde há dúvida há pecado. Então, não tem fé, é pecado. Faça não, você não precisa. A bebida não é algo necessário para você sobreviver. Então, esquece isso, segue adiante. Seja um exemplo no seu lar. De repente o seu marido não é cristão, ele bebe e tá aí você saindo para baixo para cima com ele, tomando também umas aí. E por favor, mulher, faça isso não. Seja você o exemplo vivo de uma mulher cristã, né? Seguidora de Cristo, discípula de Cristo. Com certeza você nunca teria visto Cristo acambalear como nunca foi visto, né? Cristo nunca saiu por aí bêbado. Quem pode falar isso? Ninguém pode, né? E ele veio aqui para nos provar, nos mostrar que é possível vivermos uma vida de retidão nele, na presença dele. Somente com a força do Pai a gente pode viver assim. Por isso essa busca aqui nossa, né? Para que Deus nos dê sabedoria. Então você já sabe, mulher, não bote bebida em sua casa não, seu marido de repente já foi alcoólatra, um filho, não sei, ou você próprio já passou por isso. Não bote não, se livre daquilo que pode te fazer desviar do caminho de Deus, tá bom? Então esse aí é o meu conselho para você, receba em amor em nome de Jesus, coloque diante de Deus, deixe que Ele fale ao seu coração, segundo a sua necessidade, tá? Vamos orar? Senhor, te damos graças, Pai, por mais a leitura de um capítulo aqui, Senhor, que foi o 23 hoje, do teu livro, o livro de Provérbios, Senhor. Obrigada por tanta sabedoria, tanto conhecimento e tantas orientações. Nos ajuda a andar no caminho de retidão, Senhor. Nos unge para que sejamos, Senhor, luz e sal. E para que outras vidas, Senhor, sejam ganhas através da nossa, Pai. Nos torna mulheres sábias, Senhor, verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo agrado do Teu coração. E é em nome de Jesus que oramos a Ti, Senhor. Amém, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, mulher. Siga em frente, permaneça firme, marche com fé, sabe, com passos de quem sabe quem é o Deus que tem te sustentado. Firme, mulher, nessa caminhada. Deus é contigo, você vai prevalecer porque a vitória já é sua, tá bom? Um beijo grande, eu sou Sayonara Marques e minha página no Facebook é Despertada Mulher Sábia. Fique na paz de Deus.